Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br e também participe por telefone. Os números são os seguintes: 3289-3580, 5052-5555. As linhas disponíveis para você participar, fazer perguntas para os nossos convidados de hoje. Eu tenho o prazer de apresentar cada um, hoje a mesa aqui repleta de operadores do direito. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas imagens, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Smanio. Seja bem-vindo, procurador. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui na Rádio Trianon, programa Gente que Fala. Para nós do Ministério Público, é muito importante que a gente possa estar juntos, né, com os profissionais de mídia e poder explicar um pouco as questões que envolvem o Ministério Público. Também conosco, aqui à minha esquerda, o jornalista Walter Siglioni. O Siglioni é vice-presidente da TV Aberta de São Paulo e integrante da Comissão de Segurança Nacional da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Siglioni, bem-vindo. Obrigado, Mauro, é um prazer estar aqui num programa tão conceituado, que tem a direção do nosso Fausto Camunha, né? Tá junto com o nosso Procurador-Geral do Estado, o Dr. Gianpaolo Smanio, que tem muita coisa para falar do Ministério Público, e as duas pessoas seletas também, que você vai apresentar agora, não quero antecipar. Conosco, agora aqui à minha direita, o advogado criminalista, Dr. Rogério Aro, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo, Tatuapé. Seja bem-vindo, Dr. Rogério Aro. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, sentar nessa mesa de ilustres figuras do mundo do direito, nosso Procurador-Geral de Justiça aqui presente. Para mim é uma satisfação pessoal tê-lo aqui e poder debater algumas ideias, né, em prol da nossa sociedade. Isso que é o que mais importa no nosso ponto de vista. E completando a nossa mesa de hoje do programa Gente que Fala, o advogado Dr. Marco Kojorowski, vice-presidente da OAB Tatuapé e coordenador da Comissão de Direito Eletrônico e de Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo. Dr. Marco, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Realmente eu quero agradecer o programa Gente que Fala e enaltecer a presença do nosso Procurador-Geral para discutir assuntos de suma importância para o cidadão brasileiro de uma forma geral. Obrigado, Mauro. Então vamos lá em frente, o prazer é todo nosso em recebê-los. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o procurador Gianpaolo Smanio disse que o acesso à justiça nas demandas referentes ao cidadão ficarão prejudicadas com o fato de as ações contra o INSS passarem a ser aceitas apenas na Justiça Federal, cujo número de varas é bem menor. Bom, doutor Smanio, essa questão aqui se refere ao que a gente está vivenciando atualmente, que é a reforma da Previdência. O Executivo mandou para o Congresso a sua proposta, que incluía essa transferência, essa competência de ações previdenciárias da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Isso caiu na Comissão de Constituição e Justiça, continuou fora do relatório do deputado Samuel Moreira na Comissão Especial, porém, na votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, este tema voltou e assim foi aprovado, ou seja, se continuar assim, as ações previdenciárias sairão das mãos da Justiça Estadual e passarão para a Justiça Federal. Em que isso implica para o cidadão comum, se tudo continuar assim? Então, nós tivemos a oportunidade de conversar no Congresso, conversamos com o deputado Samuel Moreira, o relator, com outros deputados, mostrando que essa transferência não é favorável ao cidadão. Porque hoje, a Justiça Estadual
ela está presente em todas as comarcas do Estado. Né? A gente chama de uma justiça que tem uma capilaridade muito grande. Então, o cidadão tem muito mais facilidade de buscar esse seu direito previdenciário na comarca em que ele mora. Né? Na maioria das comarcas, nas cidades em que ele mora, ou então na cidade próxima. Né? A Justiça Federal, ela só existe ou nas capitais ou em algumas grandes cidades dos estados. Então, o cidadão vai ter que se deslocar para poder fazer. Vai dizer, mas a justiça pode ser por meio eletrônico. Sim, mas a Justiça Estadual também está toda informatizada. Né? Então, nós temos na Justiça Estadual rapidez, né, é mais barato, né, tanto para o cidadão quanto para o Estado, já tem uma experiência, porque isso já cristalizou na Justiça, a jurisprudência, os juízes, os advogados da comarca, todos já estão especializados, porque isso se faz há um longo tempo. Então, a nossa proposta, a nossa ideia é que isso permanecesse na Justiça Estadual, porque nós não estávamos vendo vantagem, né, em ir para a Justiça Federal essa questão. Como eu disse anteriormente, isso estava no original do texto do governo da reforma da Previdência e caiu na CCJ este ponto. Na CCJ, o que é avaliado é aquilo que é inconstitucional, é a porta de entrada de uma determinada matéria para se verificar o que é legal e o que não é. Por que isso caiu se a CCJ não avalia mérito? Por que esse ponto seria inconstitucional? Então, na verdade, para nós não se trata de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? Para nós é uma questão de mérito mesmo, ou seja, o que é melhor para a população, o que é melhor para o Estado. Nós achamos mesmo que é mais barato para o Estado e para o cidadão manter no Estado. Né? Isso, para nós, é bastante claro. Né? Agora, é evidente, imagino que devem ter outros motivos, né, para colocar na Justiça Federal, que eu, sinceramente, não vejo, mas, enfim, né, também vi no jornal, que eles falam de rapidez, de especialidade, enfim, né, existem motivos, né, mas eu posso assegurar, porque aqui a gente acompanha as ações todas, que aqui no estado de São Paulo é muito rápido, muito fácil, jurisprudência sedimentada, né, nós vamos trocar uma segurança jurídica por uma situação que, né, a gente não sabe qual vai ser. Walter, a sua avaliação pode-se alterar essa competência estadual, isso ser mudado para uma competência federal, no caso do processo previdenciário? Mauro, dizer que Tosmani, na reportagem que cheguei a ler do Estado, citou alguns dados que eu faço questão de referendar com relação, inclusive, aos fóruns. São 323 do Estado contra 44 que é da União, né? E o doutor Ismani, como faz a defesa ali do Ministério Público, que cuida do cidadão, a defesa do direito adquirido do cidadão, ele, com o Ministério Público, ele faz essas execuções, inclusive nas comissões que ele tem, andar mais rápido, né? Agora, o que eu não entendo, doutor Ismani, é que se fala na reforma com uma questão orçamentária. E eles falam aí que vão ter, num geral, 26 bilhões de recursos retidos com inclusive essa demanda, né? Essa diferença de passar as ações do Estado para a União. Eu entendo que a Justiça, com 15 mil magistrados, muito pequenininha, não consegue fazer isso, né? De onde viria essa economia de 26 bilhões de reais? Então, a diferença de custos? Na verdade, a diferença de custos entre as duas justiças? Das ações, no decorrer dela, daria essa... Eu não entendo como é que o governo federal consegue chegar a essas quantidades, né? Por exemplo, 26 bilhões é a nossa Secretaria da Educação em São Paulo, né? É uma quantia muito alta, e o aumento disso dentro da reforma da Previdência, que começou com 1 trilhão 270 bilhões de reais, hoje já está muito próximo àqueles 640 bilhões. Está 800, 900, mas você vai ver que até o final da reforma vai ficar isso. O que eu não entendo, Osmani, é como pega um funcionário com competência para tratar da população, como são os funcionários públicos do Ministério Público, né? Trabalham em prol do cidadão e da defesa da cidadania. O que tem que ser feito é dar autonomia para esses poderes, um orçamento próprio. Eu sei que é pontual isso, mas tanto para o MP como também para a Justiça, né? Os tribunais de justiça, porque senão fica essa briga orçamentária quando o governo ainda não conseguiu nem fazer a execução do orçamento que o Temer deixou,
né? Então, até chegar novembro, muita coisa vai mudar, e esses números ficam estratosféricos, né? Quer dizer, estão tirando daqui para colocar ali para cobrir espaço do orçamento. Aí aquela pergunta, como é que resolve? Resolve com uma boa administração, não adianta sair cortando o direito do cidadão em várias etapas, que isso vai repercutir lá na frente. Doutor Aros, qual a sua avaliação? Eu aqui observando os doutores defendendo o ponto de vista, e eu fico me colocando na posição do beneficiário, daquele que necessita do dinheiro do INSS para suas despesas, para manter sua família. E seria bom esclarecer até para o ouvinte que a justiça, inicialmente, o cidadão ele pede o benefício direto no INSS. Né? Ele vai lá, apresenta lá os seus documentos, e o INSS vai falar sim ou não. Se falar não, aí que esse cidadão tem que procurar a via judicial, bater as portas do Poder Judiciário e um processo judicial, e aí entra todo o trâmite. E aí essa distinção do momento de se procurar o juiz é que entra a questão aqui tratada. Ou vai num juiz federal, ou vai num juiz estadual. Aqui, no caso, o Estado de São Paulo, mas isso é para a federação toda, para o Brasil todo. E aí que entra o problema que o doutor Ismânio bem salientou, é que a estrutura da justiça estadual, pelo menos em São Paulo, e acredito que nos outros entidades federadas, é uma estrutura muito maior. Então o cidadão, ele não precisa sair da cidade para fazer o pedido. Por exemplo, falaram que, mas o processo eletrônico ele não precisa sair da cidade. Isso não é verdade, porque precisa se fazer uma perícia, por exemplo, o cidadão pede lá um benefício que precisa o médico do juiz analisar se aquilo é um caso de conceder ou não um benefício. Então, onde vai ser feita essa perícia? O cidadão vai ter que se deslocar. Se o cidadão não tem recursos para se deslocar, esse direito do cidadão vai ficar prejudicado. Doutor Aros, independentemente da capilaridade das duas justiças, e evidentemente que a Justiça Estadual tem uma capilaridade maior, nos 645 municípios de São Paulo, qual é o tempo de andamento de uma ação, de um processo, especialmente essa ação previdenciária? Então, é variado. Isso pode ficar melhor ou pior dentro da Justiça Federal? Na minha maneira de ver, pelo que a gente está analisando, vai ficar pior para o cidadão. Por quê? Porque você vai ter um número menor de juízes analisando a demanda do cidadão que precisa do INSS. Então, se hoje você tem 640 juízes julgando as causas, se houver essa redução, você vai ter só 40 e poucos juízes, que são 40 e poucas varas. Então, é uma conta simples, né? Que se você tem 10 mil pedidos, 700 juízes vão atender essa demanda com muito mais agilidade e facilidade do que apenas 40 e poucos juízes. Então, essa conta é fácil de entender. E eu também queria até uma questão que o doutor Ismânio, que participou dessa tratativa toda no Congresso, o motivo dessa insistência, né, que a gente também não fica sem entender, né, por que essa restrição no acesso à justiça? Porque indiretamente, na minha maneira de ver, o que está ocorrendo é uma restrição ao acesso à justiça. E deveria ser o contrário, deveria ser uma facilitação, especialmente o cidadão que precisa e necessita daquele benefício do INSS. Doutor Marco, vamos tentar explicar aqui para o público mais leigo, no sentido do seguinte: o INSS é uma autarquia federal e as ações previdenciárias são julgadas na Justiça Estadual. Isso já é tradição. Como é que se explica isso? Uma coisa que é, né, do âmbito federal, uma vez que o INSS é uma autarquia federal, e as ações referentes a ela, a essa autarquia, são julgadas nos estados. Bom, eu comungo também do pensamento do doutor Ismânio. Como bem lembrado, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, e nós temos, pelo que o Walter falou, 44 fóruns federais. Vamos lembrar que esses fóruns federais, primeiro, Mauro, sim, eles são nas grandes comarcas, né, doutor? Osasco, grandes cidades, Marília, Campinas, enfim, e as pequenas cidades, né? Então, nós vamos ter um problema com as pequenas cidades, nós vamos ter um problema com cidades de 15 mil, 30 mil
habitantes, né, que vai ter que se deslocar para fazer uma perícia ou, eventualmente, uma audiência, se houver necessidade. E nós vamos nos deparar exatamente com o que é hoje, doutor Ismânio. Hoje, a ausência do Fórum Federal não é suprida pela Justiça Comum? Então, é uma questão orçamentária, é uma questão de especificidade, mas nós temos que agora, às vezes do ouvinte, né, nós temos que lembrar do cidadão, né, doutor Aro. E se é o cidadão, e se volta para ser decidido em âmbito da Justiça Comum, aquele assunto que é da Justiça Federal, eu vejo que tem que ser muito mais explorado, não só politicamente, existe uma questão orçamentária, outras questões, mas hoje, Mauro, como é atendido pela Justiça Comum? Então, na ausência da Justiça Federal, nós temos o Poder Judiciário, através da vara, que vai trabalhar com a questão e vai sentenciar esse processo, e posteriormente vai ser trabalhado em segunda instância, aí sim, partindo para outro caminho. Mas o que a gente precisa ver aqui no Brasil é que como que vai ser adaptado isso se a gente não tem essa capilaridade, se a gente não tem como atingir a essas pessoas com mais necessidade, essas pessoas que moram em outras cidades. E eu vejo que nós vamos ter problema, sim. Nós vamos ter problema da ordem de acessar o Poder Judiciário, nós vamos ter problema na questão das pessoas terem dificuldade e até os operadores de direito. Porque quando a gente fala das grandes cidades, das cidades que têm essas 44 fóruns federais, nós temos uma facilidade. Mas nesse universo de 645 municípios, nós vamos ver que quase a maioria não tem. E essa é a minha pergunta, a pergunta do ouvinte. Como que nós vamos ficar até lá se hoje é feito dessa forma, doutor Ismânio? Eu queria só acrescentar uma coisa, Mauro, se você me permitir. Claro. Nem tudo que é federal é de interesse da União. Essa é uma diferença importante. Porque a Justiça Federal, ela existe para os interesses da União, do Estado brasileiro. Só que tem um monte de programas e situações que são federais, mas elas não se referem à União. Previdência é um exemplo desses. Né? Isso não é um interesse da União, isso é um interesse de todos os estados, dos cidadãos. Né? E tem vários outros programas que são federais e que a justiça estadual processa, exatamente por essa capilaridade, por essa diferença. Né? Então são inúmeras hipóteses em que coisas que são federais são julgadas pelos estados. Né? Nem tudo não é a mesma coisa. E isso é de fato importante. Por enquanto, continua como está. Enquanto não promulgar e não estiver valendo a reforma, continua nos estados. Depois, por isso que eu falo que às vezes criar confusão jurídica não interessa para ninguém. Promulgou a reforma. Aí vai fazer o quê? O juiz estadual vai remeter tudo para federal? Ou seja, do dia para a noite, milhares de ações saem do Estado. No mínimo teria que haver um processo de transição. Então, o que acontece? Eu entendo que vai permanecer, ou seja, a gente só vai poder aplicar isso para os novos, porque se aplicar para os antigos, vai ser o caos. Porque imagina, sai do Estado inteiro, chega tudo na federal, eles não têm nem funcionário, juiz, eles não vão conseguir dar conta desse volume de trabalho. Procurador, se o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, falou de uma economia de 26 bilhões de reais com essa mudança, isso a gente pode pressupor que é porque lá no plenário, na hora da votação da reforma da Previdência, nesse primeiro turno, eles tentaram uma compensação por conta dessa previsão que o governo tinha inicial de economia em 10 anos de 1 trilhão e 200 bilhões, que caiu para pouco mais de 900. O que se buscou compensar ali? Ou não é isso? Não, talvez seja. Como eu disse, eu não tenho a exata dimensão dos motivos. A justificativa é essa. Mas eu imagino que isso pode sair pelo inverso, viu? Porque do dia para a noite, para esses milhões, ou eles vai deixar tudo parado, eles vão ter que investir na Justiça Federal. E aí vai ficar mais caro, porque vai ter que contratar gente, vai ter que
colocar juiz, porque é a conta simples que foi mencionada aqui. Quer dizer, o mesmo juiz vai fazer um trabalho de 100 juízes. Quer dizer, como é que ele vai dar conta, dar conta disso do dia para a noite? Como é que se faria uma perícia, uma mudança como Então, essa? Os peritos... Uma perícia federal, uma perícia estadual. Exatamente, porque a justiça estadual tem essa vantagem. Se não existe um perito oficial, o juiz estadual, na comarca, ele monta uma estrutura pericial para ele. Ele vai atrás das universidades, vai atrás da comunidade, ele vai atrás, né, das instituições da cidade, os comerciantes, os industriais, né, os médicos. O juiz, na comarca, ele estrutura, né, os advogados, todos estruturam na comarca a forma de atuação. No federal, vai todo mundo para a perícia, ou seja, a perícia pública vai ter que ser sempre do instituto de perícia que for feita. Vai dar confusão isso. Tem que ter, como vocês estão percebendo, pelo menos uma transição, uma mudança. É muita ação. É isso que às vezes a gente fala. Precisa olhar um pouco a realidade. É muito volume de trabalho para poder concentrar isso na mão de pouca gente. Mauro, você me permite fazer uma colocação? E eu não sei se o doutor Ismânio tem esses dados. Nós estamos falando no estado de São Paulo que nós temos 20 milhões de processos judicializados. Não é isso, Walter? 22 milhões. 22 milhões. O Walter está me corrigindo aqui. Desculpa. Mais 2 milhões. Mais 2. Desculpa cortar. Quantos desses são ações previdenciárias? Exatamente. Era essa pergunta? Exatamente. O senhor tem esses dados? Não tenho. Nós estamos levantando, porque essas questões são mais próximas, mas nós estamos levantando todas elas, né? Para poder tentar mostrar qual é o volume de trabalho. Mas são milhares de ações, né? A gente sabe que o volume é muito grande. Se a gente falar alguma coisa em torno de 10%, doutor, nós estamos falando em mais de 2 milhões de processos que vão para 44 fóruns federais. É impossível. É impossível. Então, na prática, é impossível. E volta a situação que existe hoje. Então, a gente tem que pensar muito bem com relação a esse ponto. A gente fazer aquilo que a gente está aplicando hoje e quanto tempo isso vai demandar para ter não sei quantos milhares de processos reencaminhados ou mesmo os que nascem, os processos que nascem, serem encaminhados para essas 44 fóruns federais. Eu acho que é humanamente possível, acho que nós não temos juízes para isso, não temos servidores para isso, não temos peritos para isso, e realmente, aí na vez do ouvinte, volto a dizer, vai contra o cidadão, né, Rogério? Ah, sem dúvida alguma. Eu fico aqui pensando, ouvindo os doutores, né, comentarem, eu fico pensando na cabeça de quem está na ponta que necessita desse benefício para sustentar sua família. Que no Brasil hoje, essa renda do INSS sustenta muitas famílias. Cidades dependem dessa renda do INSS, do aposentado que sustenta a família. Então eu fico imaginando agora essa necessidade de se reduzir despesa, vamos economizar 1 trilhão, sabe? Na minha maneira de ver, não sei se eu estou equivocado, mas a ponta dessa atitude é reduzir a despesa, não se pagando os benefícios das pessoas que teriam direito. Então eu entendo dessa forma, porque se você tem 700 juízes julgando processo, eles vão dar vazão a uma quantidade de benefícios que 40 juízes federais vão demorar, às vezes, anos para se chegar a um veredito, e enquanto não se tem esse veredito, o beneficiário não recebe. Essa é a questão, o dinheiro não sai. Tem outro ponto, né, doutor Marco? Você tinha destacado de 22 milhões de processos, 10% ou mais um pouco, que são relacionados a ações previdenciárias, e essas ações previdenciárias se referem a inúmeros motivos, né? Quer dizer, é tanta coisa, quer dizer, que o cidadão ali, ele realmente corre o risco de ficar sem nada ali, ou demorar muito para a sua decisão, né? O INSS, ele negou, por isso que ele acessou a justiça, né? Então, veja bem, é uma contradição que nós podemos estar fazendo, né? Procurador Ismânio, para a gente finalizar esse tópico, bom, o segundo turno de votação da proposta
da reforma da Previdência, em agosto, na volta do recesso. O que o senhor ou o Ministério Público pretende fazer enquanto isso, ou como é que vão ser as ações do Ministério Público na Câmara e, claro, no Congresso, depois que tem o Senado, para tentar reverter isso? Não, nós temos um trabalho junto aos deputados, nós levamos material jurídico, né, nós montamos grupos de trabalho que montam, né, estudos, e a gente leva como subsídio. Né, também temos a nossa Associação Paulista do Ministério Público, que também, né, faz o mesmo trabalho e nos ajuda, né, a conduzir essas questões. Vamos falar também com o Judiciário, enfim, vamos procurar, né, todos os interessados envolvidos para que eles possam levar aos deputados essas preocupações. Né? O Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, determinou a criação de um grupo de trabalho no Ministério Público de São Paulo para examinar a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspende investigações criminais que usem dados detalhados de órgãos de controle como o COAF, Receita Federal e o Banco do Brasil. O objetivo é levar subsídios ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli. Procurador Ismânio, a princípio, quem poderia tomar uma decisão em relação a essa medida tomada de forma individual do ministro Dias Toffoli é a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O senhor acredita nessa possibilidade, uma vez que o julgamento só vai acontecer daqui a 4 meses? Então, nós achamos que deverá vir, sim, um recurso, uma manifestação, enfim, a forma jurídica mais adequada, porque, na verdade, por enquanto é uma liminar, né? O ministro deu uma liminar, ainda vai ser apreciada pelo plenário, ainda tem outras questões aí jurídicas. Mas nós temos aí a certeza de que isso vai ser questionado, né? Pelo menos para que os ministros possam se aprofundar também nessa questão, que é uma questão complicada. O que eu tenho dito? O Supremo, o STJ, já tinham firmado um entendimento jurisprudencial, né, que a doutrina tem acompanhado, que é a comunicação dos dados do COAF à polícia e ao Ministério Público. Por quê? Porque o COAF, ele é um órgão de controle de fluxo de capitais financeiros, e ele não quebra os sigilos, ele apenas aponta movimentações que têm indício de fraude ou de crime. Então ele chama RIF, é um relatório, é uma folhinha, né, para os leigos aí que não estão acostumados. Então, parece que são dados, não é isso, é uma folhinha de papel que vem um relatório oficial, dizendo que tal pessoa, em tal data, teve uma movimentação financeira que traz indícios de fraude ou de irregularidade. Isso não é prova, isso não serve para provar nada contra ninguém. A partir desse informe do COAF, ou da Receita Federal, que está envolvida na mesma decisão, e a mesma coisa, a Receita Estadual, aqui no nosso caso, a Federal, também manda uma folha, um relatório, preenche lá. Fulano tem tal atividade, deveria, né, o recolhimento do tributo não está de acordo, é um mero aviso. A partir daí, a investigação, se o aviso tiver, né, realmente alguma coisa que traga uma notícia, a gente daí começa a fazer a investigação. E aí, dependendo de outros elementos, aí sim, vai ser buscada a quebra do sigilo da pessoa, e aí é judicial mesmo, aí ninguém discute isso. Né? Qualquer sigilo, para ser quebrado, precisa ser quebrado pela via judicial. E isso do COAF, o COAF é criado pela lei de lavagem de capitais, a partir de todo um tratado, de tratados internacionais que o Brasil é signatário. O mundo inteiro faz isso. Né? Os Estados Unidos faz, a Europa faz. É um órgão de controle simples que defende essa ordem econômica, né? Esse fluxo de capitais, né? Para saber quem praticou evasão de divisa, quem praticou lavagem de dinheiro. E isso não é só de corrupção, né? Sonegação fiscal. Isso abrange todas as investigações de crime, né? Tráfico de drogas, crime organizado, tráfico de pessoas. Então, todos esses crimes que têm essa questão econômica, eles também são investigados, e a gente às vezes descobre coisas por causa do fluxo de capital. É um instrumento muito importante. Siglione, na sua avaliação, por que o ministro Toffoli passou a entender
essas informações prestadas pelo COAF, a Polícia Federal e ao Ministério Público, como sendo uma quebra de sigilo no caso da investigação do senador Bolsonaro? Então, pois é, a pergunta que eu queria... Ele que deveria responder, né? Porque, na verdade, quando você pega, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, que faz a defesa desses dois casos, importante para o cidadão, eu fico aqui me perguntando, se você tiver algum diferencial do imposto de renda e a malha fina te pegar, você não vai lá justificar o que se tenha mais ou a menos na conta? O sistema de 88 do COAF, como o senhor lembrou, né, é exatamente isso, está verificando, né, é uma normativa verificando. Aí, só porque há um pedido, né, hoje, né, do presidente do Tribunal de Justiça, por um senador, né, que eventualmente também é filho do presidente da República, toda a operação, talvez, da Lava Jato, todo o trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro fica com uma celeuma, né? Quer dizer, por quê? Tem alguma diferença na Constituição que atenda melhor um senador, um pedido do senador, ou uma pessoa que tem um problema na Receita Federal também fizesse o mesmo pedido? Né? Então, eu sei que tem foro privilegiado, ele chega lá e a coisa vai mais rápido, mas, desculpa, né? Doutor João Paulo, eu acho louvável discutir essas coisas, não vai prejudicar a bandeira do Brasil, né, que é a operação que o Ministério Público, Polícia Federal e a própria Lava Jato têm desempenhado. E parou tudo mesmo, doutor Ismânio? Então, a gente todo tipo de investigação com Então. base em informações do COAF, da Receita Federal e do Banco Central? Então, nós estamos com esse grupo de trabalho e agora, para entender bem a decisão, né, buscar subsídios, a gente está montando, já levamos várias coisas para o ministro Toffoli anteriormente, vamos levar de novo, né, mostrar o posicionamento, né, para que... E o próprio ministro já tem dado declarações, né, que já vão abrandando um pouco a decisão, e é isso que a gente quer mesmo, mostrar a amplitude dessa decisão para que a gente possa chegar no ponto, enfim, que o ministro está preocupado, né, com a quebra de sigilo, nós podemos levar ele subsídios para mostrar, enfim, né, são milhares de RIFs do COAF, normalmente não há nenhuma quebra de nenhum tipo de sigilo. Pode ter havido abuso em um ou outro caso, isso acontece. E aí sim, com toda razão, o judiciário tem feito a intervenção, e pode ser que nesse caso exista abuso. Eu não conheço o caso concreto. Doutor Aros, sua avaliação. Essa questão, eu no caso sou advogado criminal, então eu já enfrentei essa situação do RIF, do relatório sigiloso, que na verdade o COAF, quando identifica uma atividade atípica, né, ou suspeita, ele remete esse RIF, mas é sigiloso, né? Isso vai para um órgão do Ministério Público, na época, acho que era até o doutor Medrone que cuidava dessa parte, né? O promotor, ele dá uma analisada e remete para a delegacia de polícia para investigar. Então e aí inicia essa investigação. E aí eu fico pensando, né, na nossa maneira de avaliar a situação, e nesse caso que a gente atuou como advogado, o nosso primeiro impulso foi identificar as operações e mostrar a licitude e a origem dos recursos daquele relatório. A gente fez isso. A autoridade chamou e falou, olha, tem esse problema aqui, o que vocês têm para dizer? Olha, isso daqui é disso, a origem é lícita. Pronto, está esclarecido. E aí o inquérito foi arquivado. Não se teve nem a necessidade de se quebrar o sigilo. Por quê? Porque o cidadão de bem não tem nada que esconder, né? O que não pode, até essa questão, porque ficam dois valores na sociedade. Primeiro, combater o crime organizado. E você combate as grandes organizações combatendo o dinheiro, que a força das organizações é o dinheiro. Essa é uma questão bem objetiva. E, outro lado, o sigilo bancário do cidadão, né? Então, ficam esses dois valores. Agora, quando existe um indício de que ali existe uma operação ilegal, uma lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, eu, como cidadão e pai de família, né, que tenho filhos na faculdade, eu fico satisfeito em saber que as autoridades estão investigando esse crime organizado. E basta essa pessoa identificar a origem lícita que vai resolver o problema. Agora, se ele não demonstrar a licitude da origem dos recursos, ele tem que ter problema mesmo, tem que bloquear, tem que expedir mandado de prisão, tem que fazer, porque essa é uma forma de combater o crime. E independente de ser advogado criminal ou não, a gente, antes de mais nada, nós somos cidadãos.
A gente quer o bem da nossa sociedade, né? Essa é a minha visão como advogado. Doutor Marco, se essa liminar persistir e, enfim, vai a julgamento em novembro, você consegue imaginar o posicionamento de cada ministro lá no Supremo? Bom, nós temos 11 cabeças. 11 sentenças. Mas só voltando um pouco essa questão, o doutor Ismânio explicou muito bem, eu fico aqui fazendo às vezes dos nossos ouvintes e obviamente afetou, né? Afetou quantos processos por essa repercussão. A gente está levantando o volume ainda, mas de fato é o Estado inteiro. Então, o senhor imagina, claro, vai ter muito trabalho para os advogados, mas, no meu ponto de vista, há uma questão de insegurança jurídica, porque nós vamos ter que aguardar 4 meses, e obviamente não vai ser decidido este ano, porque nós estamos falando em novembro, e logo vem o recesso. Se qualquer um dos ministros pedir vista, nós já estamos entrando em 2020. E há toda uma questão aí de movimentação financeira, né? Essas movimentações financeiras, eu acho que já vinha sido protegida pelo sigilo bancário através do COAF, e eu entendo que, óbvio que esse julgamento vai se estender ao plenário. Mas, Mauro, sinceramente, eu não tenho a mínima de chegar a um posicionamento de decisão, porque nós vamos ir e voltar exatamente hoje como estão os órgãos, exatamente o que a gente estava falando do assunto passado, doutor Ismânio. Então a gente tem um assunto que a gente está tratando ele para o futuro, que na realidade ele pertence ao passado. Ele vinha sendo aplicado desta forma. Eu acho que os excessos têm que ser combatidos, não importa para quem. Excesso, quem cometeu o excesso, ainda que seja um operador de direito, ele tem que responder. Agora, o que a gente não pode é pegar esse mecanismo, essa forma de monitoramento e suspender. E aí, óbvio, o que o Walter colocou, uma questão política, né, doutor Rogério? Imagina para um cidadão brasileiro fazer esse pedido, se teria a mesma colocação que o senador Bolsonaro. É verdade. Deixa eu só falar uma coisa, doutor Ismânio, eu gosto muito da atitude que o senhor está tendo, porque é o seguinte, nessa entrevista nossa, enquanto tenta se economizar com o INSS, vai se gastar na justiça agora, porque deixa de se receber aquele dinheiro que foi desviado nessa situação. Quer dizer, sei lá, a última operação Lava Jato deu 40 bilhões, né, que foi o cálculo lá, botaram uma montanha de dinheiro. Então, vamos economizar no INSS, mas vamos fazer o COAF custar mais para o Estado. É isso que acontece. E junto com o COAF veio a Receita Estadual, ou seja, também para tudo de sonegação fiscal, ou seja, é muito dinheiro e ações muito relevantes para ficarem 4 meses parado. Por isso que eu me manifestei, eu gostaria que o Supremo definisse, né, o quanto antes essa questão, para ter segurança jurídica, a gente saber o que pode e o que não pode fazer, né? A gente evidente que vamos obedecer as decisões. Faz muito bem, né? Porque tem que explicar para os legisladores o que tem que fazer, porque eles sentam lá, um vem que é o mamãe da internet, o outro não sei o que, não entende o que está acontecendo, né? Tem que ter alguém de capacidade de dizer, não, isso aqui juridicamente não funciona, parabéns. Procurador Ismânio, quais são os atuais desafios do Ministério Público para salvaguardar os direitos do cidadão com base na Constituição Federal? Olha, o Ministério Público hoje, ele atua em muitas áreas, e todo mundo foca muito essa questão da corrupção, da Lava Jato, e isso é de fato importante, é um tema importante para o país todo. Mas eu sempre tenho dito que o Ministério Público, ele tem uma gama de atuações muito relevante para os cidadãos. É meio ambiente, é consumidor, é idoso, é infância. Todas essas questões caem para nós do Ministério Público. Família, né, direito de família. Nós fizemos um programa muito bacana para encontrar o pai desaparecido ou não identificado das pessoas. Nós temos programas que envolvem o lixão da cidade, né, a urbanização das favelas, né, nós temos questões muito relevantes, né, para o país todo,
saneamento básico, em que o Ministério Público atua, né, nessa fiscalização de políticas públicas, que é muito importante nas ações judiciais dos cidadãos. Então, o Ministério Público é uma instituição de defesa da cidadania. Né? Tudo bem, a corrupção ganhou esse tamanho e hoje é um desafio, não só para o Ministério Público, mas para a sociedade brasileira como um todo, né? Descobrir quais são as fontes de corrupção. Né? Me parece que as nossas discussões estão desfocadas. Nós não precisamos discutir partido A, partido B, político A, político B. Nós precisamos discutir um sistema que dê à sociedade a garantia de que essas coisas não vão se repetir. Né? Então é um sistema eleitoral limpo, é um sistema político mais adequado para a população, mais, né, que não dependa tanto dessa questão do poder econômico, a transparência dos atos todos. Isso é muito importante para a gente discutir. Então, eu acho que o Ministério Público tem um desafio, junto com a sociedade brasileira, de encontrar, né, esses caminhos e essas formas de atuação, porque é importante, você precisa ter estrada, precisa ter hospital, precisa ter escola, tem que ter boa qualidade, né, tem que ter o tratamento para o idoso, né, tem pessoas com necessidades e deficiências. Um dia nós tivemos uma questão de autismo, importantíssimo, temos hoje uma questão de acessibilidade dos lugares públicos, né, que a pessoa está lá de cadeira de roda, ela não consegue entrar no lugar. Então, são muitas questões de cidadania que a gente tem que enfrentar. E é muito importante poder estar aqui, aproveitar os meios de comunicação, os programas que são, de fato, muito sérios, muito respeitados, como aqui o Gente que Fala, para poder estar junto com a população, dizer isso, olha, podem procurar o Ministério Público, todos estamos prontos para atender a população e entender os seus problemas, resolver aquilo que está acontecendo, e sempre junto com os órgãos. Né, qual a promotoria mais agitada? Olha, as criminais são sempre muito agitadas, né? O júri, né? Porque aí tem um embate sempre com o caso concreto. É bom estar com os advogados, porque não tem divergência nenhuma, nem com a AB, nem nada. A questão é o caso concreto. Mas aí é a agitação do caso. Sim, isso é normal, né? Procurador, uma pergunta aqui, antes da gente entrar nas perguntas do público. Mais notícias agora de hackeamentos de telefones, né? Agora o ministro Guedes, ontem a líder do governo, a deputada Joyce Hasselmann, também veio a público falando que o telefone dela foi hackeado. Quais são os riscos que estamos correndo em relação à proteção dos dados? E aqui tem um especialista da OAB. Então vamos lá. Nós criamos no Ministério Público 2 setores muito importantes. O CyberGaeco, né, que é uma investigação de crime organizado, né, dessa parte cibernética, de computador, né, porque, de fato, toda a criminalidade organizada hoje usa, né, de fato, os instrumentos, né, cibernéticos, inclusive a Deep Web, aqueles mais profundos aí que é difícil da gente investigar. E também criamos um núcleo, né, um núcleo de atuação processual, criminal, mas também civil, de atuação na área dos instrumentos de computação, e que hoje me parece a principal questão hoje é como a gente vai atuar, investigar, o que é, como os marcos, né, de civis, mas também criminais, porque essa de fato é uma questão tecnológica, né, os hackers aí, as pessoas cada dia mais especializados, programas de computador cada vez mais rápidos, e a gente tem que estar preparado para fazer essa investigação. Doutor Marco. Completando o que o doutor Ismani falou, e a gente vem abordando essa questão dos crimes cibernéticos, eu acho que a grande importância está na investigação. É o fato relevante. Uma boa investigação vai chegar no criminoso. Porque eu venho falando que é uma panela de pipoca. Os crimes cibernéticos, eles estão a todo momento e muito dinâmicos, não é, doutor? E mais que isso, é visceral. É um crime que ele chega a ser tanto quanto perigoso como um homicídio, porque ele atinge a vítima de uma forma que a vítima não consegue mais se reabilitar, não consegue mais sair daquele crime virtual. Eu imagino os políticos, né? Eu acho que o político hoje não tem que usar celular, porque está muito difícil. Mas ainda que use o celular,
eu acredito que nós temos que aprimorar e dinamizar o Poder Judiciário, mas também a questão da polícia na investigação do crime cibernético. Acho que aí está a grande fonte de localizar os criminosos. Perguntas do público. Dr. Rogério Aros, a Vânia da Lapa pergunta: em que medida a escolha do novo Procurador-Geral da República, que acontece em setembro, pode interferir no futuro da Lava Jato? Agradecer a pergunta da ouvinte Vânia. Porque quem escolhe o Procurador-Geral da República é o Presidente da República. Sim. Independente da lista tríplice que se faz a votação no Ministério Público. Então, o nosso sistema permite isso, de que o presidente escolha. Não sei se o atual presidente Bolsonaro vai quebrar essa tradição de se escolher um procurador-geral dessa lista tríplice, né? Porque existe um poder do presidente da República ao escolher esse membro, né? Porque se vem uma pessoa eleita, independente, e que vai poder tomar as medidas que tem que ser tomadas, independente da repercussão política, né? Parece que eu já ouvi o presidente adiantar que ele pretende não escolher alguém dessa lista tríplice. Então, isso demonstra uma pessoalidade na escolha desse procurador, né? Eu acredito que isso para nós é um retrocesso. Diante dessa falta de previsibilidade, se ele vai escolher da lista tríplice ou se é uma escolha pessoal, aí fica difícil de saber o que pode acontecer com a Lava Jato. Não, então, aí vem a questão da pessoalidade e do alinhamento político, porque quando você começa a escolher os candidatos, né, e presumo que a disputa é grande no Ministério Público, existe o componente político, né? De aquele que está mais alinhado a você, às suas ideias, né? E infelizmente o nosso atual presidente tem colocado essas questões da pessoalidade de forma até, assim, essa última indicação do filho para um cargo, enfim, isso para nós, essa questão republicana, a gente fica um pouco triste com isso, né? Walter Siglione, Marcos de Pinheiros pergunta se você saberia informar se o Enio Rocha, que trabalhou com seu pai na Rádio São Paulo, ainda está entre nós. Sabe, procurador Ismael, eu fico feliz porque sempre quando eu venho fazer entrevista, faz uma referência boa ao papai, né? Aí sim, toda vez, né? E ele foi advogado também do Largo São Francisco e tal, né? E o Enio Rocha também é advogado do Largo São Francisco. A mesma turma do Rubens Aprobato Machado, se não me engano, né? E o papai é 2 anterior ao Rubens, imagina, né? Acho que era na época do Montoro. Né? Então, eu fico grato disso, poder estar aqui com vocês, com o Fausto, que eu gosto de agradecer muito, mas é um ícone no jornalismo, você, né? Mas sempre tem o papai vindo. Então, deixa eu ver, a referência é boa. Se fosse alguma coisa, ia ter uma cobrança aí. Graças a Deus, não tem nem minha, nem de ninguém na família. Não tem credor. E o Rênio, como é que é o nome da ouvinte mesmo? É o Marcos de Pinheiros. O Marcos, aliás, moramos em Pinheiros, na Simão Álvares, ali muitos anos, tal. O Enio já deve estar com muita idade e tal, né? Próxima idade do papai. Papai hoje faria 100 anos, né? Então, não sei informar bem, mas vou procurar saber. Procurador Ismânio, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta qual é o papel do juiz em uma delação premiada. Olha, a delação premiada, ela é feita para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, né? Então, qual que é a ideia da delação? A pessoa confessa que participou da criminalidade, mas em troca de uma negociação, de uma boa solução para ela, né, um perdão ou uma diminuição de pena, ela acaba entregando outras pessoas, o esquema criminoso e tudo mais. E o papel do juiz é a homologação disso, né? Tudo isso é feito entre as partes, com o advogado presente necessariamente, e depois de feito esse acordo, ele é levado ao juiz para homologação. Então o papel do juiz é esse, né, de homologar, né, a delação, né, quando as partes chegam a um acordo. O Juraci de Tatuapé pergunta para o senhor, doutor Ismânio, o senhor é favorável aos acordos de improbidade administrativa das grandes concessionárias e empreiteiras para descobrir atos de corrupção de políticos? Olha, eu sou favorável a todo tipo de acordo, né? Por quê? Primeiro, porque a gente tem um problema da justiça do volume de trabalho.
E o acordo, que é feito sempre, isso precisa explicar bem, com o advogado, ou seja, o acordo não é o promotor ou investigado, o acordo é promotor e advogado, né? Então isso é fundamental. E se chegam a esse acordo, isso é bom para a sociedade, que está resguardada na visão do Ministério Público, é bom para o investigado, para a pessoa, né, também com a sua visão e do seu advogado, diminui o volume dos processos, o que para nós é muito bom, e nós conseguimos soluções mais rápidas. Apontando os criminosos, trazendo informações que permitam descobrir toda a forma, né, que foi praticado o crime, é muito bom. Porque eu vou voltar a insistir, a gente precisa mesmo punir as pessoas, mas mais que isso, a gente precisa desafogar, apertar o sistema que permite o crime. Isso é fundamental. Então, quando a pessoa traz a informação de como aquela organização criminosa atuou, ela permite que a gente desmonte o sistema criminoso. Isso é tão ou mais importante do que pegar uma pessoa. Porque às vezes você pega uma pessoa e entra outra no lugar dela. Sim. E se você desmonta o grupo, você desmonta tudo. Isso é muito importante. O acordo é muito favorável, mesmo na improbidade. Quero fazer uma pergunta aqui, voltando nesse tópico aqui do Jaime do Jardim Monfilioli, que ele tinha perguntado o papel do juiz em uma delação premiada. Eu quero complementar, procurador Ismânio, qual é o prazo que se tem para homologação? Tem delações nas mãos da procuradora Raquel Dodge que não foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal. Esse prazo pode ser ultrapassado ou não tem prazo? Na verdade, nós ainda não temos uma regulamentação completa, né? E, de fato, todos nós estamos esperando uma nova legislação processual penal, né? Estamos trabalhando para que venha uma regulamentação mais expressiva. Por enquanto, só tem a previsão, né? A lei ainda não fixou todo o trâmite, então essa questão do prazo ainda fica em aberto, né? São o que a gente vê, que a gente chama de razoabilidade dos prazos, né? Então é o suficiente para você fechar, né, o acordo, né? Isso precisa ser justificado, transparente, o suficiente para o juiz analisar, porque às vezes é muito volume, é muita coisa, então fica no bom senso mesmo. Gente, caminhando para o final do programa, Marco, palavra da sua despedida. Bom, que pena, né? Passou rápido. Assunto polêmico é complicado. Eu quero agradecer o programa, na pessoa do Mauro. Gente que Fala realmente é um programa muito dinâmico, e agradecer a presença dos doutores, doutor Rogério Aro, Walter Siglione, e especialmente do nosso procurador-geral, doutor Ismânio, por abranger e explicar alguns pontos que o ouvinte realmente precisa saber, né? Então, parabéns e obrigado pela participação. Doutor Rogério Aros, bem brevemente, sua palavra. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, o nosso âncora Mauro, muito obrigado, muito bem conduziu aqui os trabalhos, né? Meu amigo Kojorowski, meu amigo Walter, e um especial agradecimento ao doutor Ismânio por ter aqui prestigiado o evento e participado e prestado esses esclarecimentos, que para todos nós é muito importante. Muito obrigado. Walter Siglione, sua palavra final. Bem rapidinho, agradecer a você, Mauro, né, agradecer ao nosso Fausto, a Cláudio, que está aqui, que é o assessor do MP, né, grande jornalista. Doutor Ismânio, sou um fã do MP. O Butzmann, nosso social do Estado de São Paulo, e essas causas que o senhor está brigando aí, realmente elas mexem com causas que vão valorizar o cidadão e dignificar aí tanto a cidadania e a defesa da nossa Constituição. Eu sou fã do senhor, o senhor sabe, do MP eu sou fã. E da advocacia também, né? Procurador Ismânio, sua palavra final. Olha, eu quero também agradecer muito o programa, a Gente que Fala, o Mauro, que conduziu aqui muito bem, e é uma honra estar com grandes jornalistas, estar com programas que têm essa capacidade de se comunicar com a população, poder trazer os problemas que realmente são relevantes. Então, para nós do Ministério Público é uma grande alegria poder estar com todos, e ainda mais na companhia aqui de dois grandes advogados, o doutor Rogério Aro, o doutor Marco Antônio Kojorowski, que tem, né, uma longa trajetória já, e relevantíssima trajetória na OAB, e eu sempre brinco que eu sou filho de um promotor como advogado, então eu sou de fato alguém que preza muito a advocacia, e tenho grandes amigos advogados, e insisto sempre, estamos todos do mesmo lado,
né, para buscar aquilo que é o bem comum do país. É um orgulho enorme estar com grandes advogados no programa. E também com meu querido amigo aqui, o Walter Siglione, que é um amigo já há algum tempo, já tivemos aí em outras oportunidades juntos também, sempre na entrevista. Então, fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com um amigo, podendo aí falar das grandes questões do Brasil. Também queria mandar um abraço aos ouvintes, espero que o programa tenha sido bastante útil e importante para todos. Em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, o agradecimento aos participantes de hoje, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Jean Paulo Luiz Mânio, o advogado Dr. Marco Kojorowski, o advogado criminalista Dr. Rogério Aro, e eu falei Aros em alguns momentos, né? Mas eu peço no desculpa. plural não tem problema. É mais do que um Rogério, né? E também o jornalista Walter Siglione. Na mesa de som, hoje, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã. Rádio